Mundial de Clubes é o maior troféu que um clube pode receber. Antes de falar do Safanov e da palhaçada que ele fez com o Flamengo, simplesmente ser o melhor time do planeta Terra. Maior que isso é impossível, né? Só se existisse um Mundial de Planetas, né? Aí ia ter o time do planeta Terra contra o time de Marte. Imagina aí, Flamengo e o time de Marte valendo quem é campeão do universo. E o goleiro é o Safanov. O torneio era conhecido como Intercontinental e envolvia o campeão da América do Sul contra o campeão da Europa. Isso durou de 1960 até 2000. Porém, no início dos anos 2000, na virada do milênio, a FIFA resolveu esse problema. Mudou as regras do torneio e incluiu os outros times, um representante de cada continente. E assim surgiu o Mundial de Clubes. E você vai ver agora coisas que nunca viu antes. Você vai ver todas as finais de Mundial de 2000 até os dias atuais. Você vai sentir algo em um lugar que nunca sentiu. Então você vai ver todas as finais de Mundial desde 2000 em diante. Aí você fala, Vitor, por que você não faz desde 1960 lá? Porque, mano, olha essa final aqui, Santos e Benfica. Olha a qualidade, meu parceiro. Esse aqui foi o primeiro troféu do Pelé, né? Então, eu tava fazendo assim, só que, pô, mano, o vídeo fica muito ruim de assistir porque tem uns lances que nem dá pra entender, entendeu? Então, fiz de 2000 em diante que a qualidade já tá um pouco melhor. E eu te garanto que esse vai ser o melhor vídeo que você vai ver hoje. Por quê? Porque, sim, eu tô apresentando, eu tô falando, então confia em mim, rapaz. Você vai perceber que os europeus davam a vida nesses campeonatos, mas o que mudou? Eles ainda dão a vida ou fingem que não dão? Mas e se eu te disser que a América do Sul tem mais títulos que a Europa? Você acredita? Tudo isso você vai ver agora com o Litorando. Final de 2000, Corinthians e Vasco da Gama. Em janeiro de 2000, a FIFA quis se despedir do milênio com a realização do primeiro Mundial de Clubes no Brasil. Corinthians e Vasco se enfrentaram no Maracanã lotado. Pra quem tá se perguntando como que chegou dois times brasileiros na final, calma. O torneio era diferente dos padrões que se viu nos últimos anos, tá? Como era a primeira edição, eram 8 times em 2 grupos com 4 participantes e o primeiro de cada grupo se classificava direto pra final. O Corinthians amassou o Real Madrid, amassou todo mundo e foi pra final. E o Vasco também amassou todo mundo antes e foi pra final. O Vasco tava no torneio porque foi campeão da Libertadores de 1998. E o Corinthians foi convidado porque era o país sede, precisava de um anfitrião ali do país anfitrião, então convidaram o Corinthians, entendeu? E aí os dois foram pra final. O título foi decidido nos pênaltis. As defesas de Dida e o erro de Edmundo deram a vitória pro Corinthians, que se tornava o primeiro campeão da competição. Porém, a suspensão do torneio em 2001 forçou a uma reformulação do Mundial e foi preciso esperar 5 anos para ver a segunda edição. Final de 2005. São Paulo, campeão da Libertadores, enfrentava o Liverpool, campeão da Champions League, já no formato que nós conhecemos. Liverpool e São Paulo se encontraram em uma final no Japão e os brasileiros saíram vencedores com o gol do Mineirinho, né, meu parceiro? Na final de 2006, nós tivemos o lendário jogo entre Internacional e Barcelona. O Barcelona de Ronaldinho, Samuel Eto'o, contra o Internacional de Alexandre Pato. Olha aí a imagem do Ronaldinho tremendo pro Pato. E um ano depois, o Internacional voltou a exaltar o futebol brasileiro e foi campeão do mundo ao derrotar o Barça de Ronaldinho. O gol de Adriano Gabiru fez pela 3ª vez consecutiva a taça viajar para América do Sul. Para América do Sul não, né? Pro Brasil, mano. Então tá aí 3-0 América do Sul nos europeus até agora, né, rapaziada? Você vê como que é o futebol naquela época. O time do Sul-Americano aqui deitava e rolava, meu parceiro. Final de 2007, Milan 4-2 Boca Juniors. Milan e Boca Juniors se enfrentavam na final de 2007. Inzaghi abriu o placar e logo depois Palácio empatou de cabeça. Mas no segundo tempo os italianos dominaram. Nesta colocou o Milan na frente, Kaká marcou o terceiro e deu o quarto para Inzaghi fechar o caixão. O Boca ainda descontou com um gol contra do Ambrosini, mas já era tarde, né, rapaziada? O Milan levantou a taça, tornando-se o primeiro clube europeu a ganhar o Mundial de Clubes, mano. Bizarro, né? Bizarro pensar nisso hoje em dia. Bizarro a situação que o Milan tá hoje em dia, né, meu parceiro? Porque o Milan era pra estar lá em cima, assim, ó. Ele pau a pau com o Real. Aí foi lá e deu uma despencada gigante, mano. Cê é louco. Volta, Milan. Volta ao topo, Milan. Final de 2008, Manchester United campeão da Champions contra LDU de Quito, né, rapaziada? Torcedor do Fluminense tem ódio da LDU até hoje, né? Porque o LDU chegou no Mundial por quê? Por derrotar o Fluminense numa final emblemática e triste, né, mano?
pro torcedor do Fluminense. Ficou aí até 2023 sem ter um título de Libertadores. Mas na final entre Manchester United e LDU, a LDU deu trabalho ao Manchester United, que tinha Cristiano Ronaldo e Rooney, mas Rooney quebrou a defesa equatoriana nos minutos finais e os Red Devils se consagraram campeões do mundo. Final de 2009, Barcelona 2-1 no Estudiantes. Em 2009 o torneio foi até Abu Dhabi. Estudiantes e Barcelona fizeram uma final dramática. Bozelli marcou de cabeça para os argentinos, que seguraram o resultado por 89 minutos. Então o Estudiantes estava sendo campeão do mundo em cima do Barcelona, lendário, até os 89 do segundo tempo, quando Pedro empatou e levou o jogo para prorrogação. E na prorroga, Messi com o peito marcou o gol da vitória. Aí é uma humilhação, né? Todo respeito ao Messi, a história, assim, dos maiores da história. Se tomar gol de cabeça do Messi, já tem alguma falha. Já mostra que tem alguma coisa errada, porque o Messi é baixinho, significa que a sua defesa falhou. Agora, se você tomar um gol de peito do Messi, apesar de ser o Lionel alienígena, significa que alguma coisa estava errada, né, rapaziada? Então, mereceu perder. Se tomar gol de peito do Messi, pra mim é sacanagem. O Barça de Guardiola encerrava um ano perfeito, conquistando seu 6º troféu da temporada. E corta pro Guardiola chorando aí ao ser campeão. Aí o pessoal fala, time europeu nunca ligou pra Mundial de Clube. Beleza, vê lá o título lá, os últimos que meteram o gol aí, ó. Vê o último gol, a comemoração do Manchester United. Meu Deus, os caras dando a vida. E agora o Guardiola ganhando o Mundial e chorando, meu parceiro. Então assim, não acredite nessa mentira. Os caras ligavam muito. Se hoje em dia não liga, eu acho que eles mentem também, porque liga. Vai perder pra ver se vocês não ficam bolados. Final de 2010, Inter de Milão 3-0 Mazembe. Em 2010, o surpreendente Mazembe foi o primeiro time africano a chegar à final. O Mazembe que derrotou o Internacional, né, rapaziada, e fez um dos maiores memes da história do futebol brasileiro. Esse meme durou muitos anos, mano. Hoje em dia a galera nem comenta tanto, mas eu lembro que antigamente na internet o torcedor do Inter falava, o pessoal, Mazembe. Tinha essa perseguição com o time do Inter, né, mano? É porque pra época foi meio que uma chacota, né, entre aspas. O Mazembe chegou à final, mas foi derrotado pelo Inter de Milão, com gols de Pandev, Samuel Eto'o e Bibiani, que definiram a partida. Inter de Milão que nessa época também tinha Diego Milito, foi campeão da Champions, era um time forte, hein? E o Eto'o também muito vencedor, hein, mano? Cê é louco, o cara é brabo. Final de 2011, Barcelona 4-0 Santos. A final de 2011 trouxe o duelo entre Barcelona e o Santos de Neymar. Em Yokohama, o Barça deu show, jogando sem atacantes e com 6 meio-campistas praticamente, naquelas estratégias loucas do Guardiola, né, rapaziada, com falsos 9s. Messi abriu o placar, Xavi marcou o segundo, Fábregas o terceiro e Messi fechou o baile na segunda etapa. E essa partida ficou marcada entre o duelo de Messi e Neymar. Final de 2012, Corinthians 1-0 Chelsea. Corinthians e Chelsea disputaram o título de 2012. O goleiro Cássio brilhou com defesas milagrosas. Essa defesa no chute do Moses, pelo amor de Deus, é sacanagem. O Timão segurou até marcar com o Guerreiro e levantou seu segundo mundial, quebrando a sequência dos europeus. Nesse momento, o placar de vitória dos europeus em cima dos sul-americanos tá assim, ó. Tá isso aqui, rapaziada. Aí comentei sua opinião aí até agora. Final de 2013, Bayern de Munique 2-0 Raja Casablanca. Em 2013, o torneio foi no Marrocos e o time local, Raja Casablanca, eliminou o Atlético Mineiro. Galo de Ronaldinho foi eliminado e aí surgiu outro meme do futebol brasileiro de eliminações. Eu lembro que os maiores memes de eliminações do futebol brasileiro era o seguinte: Flamengo e América do México, do Cabanhas, meu Deus, era o inferno, todo mundo falava disso. Mazembe eliminando o Inter, Tolima eliminando o Corinthians e o Casablanca eliminando o Galo. Eram os maiores memes, tá ligado? Mas na final não deu pro Raja Casablanca. O Bayern venceu com gols de Dante e Thiago Alcântara, conquistando seu primeiro Mundial de Clubes. Rapaziada, por isso dá pra explicar a sede do Bayern nesse Mundial atual, né, mano? Os caras não tem tanto Mundial assim, né? Agora tem mais, mas assim, o primeiro foi só em 2013. Final de 2014, Real Madrid 2-0 San Lorenzo. O Real Madrid enfrentou o San Lorenzo, o time do Papa na época, e venceu com gols de Sérgio Ramos e Bale. Foi uma final tranquila e os espanhóis adicionaram mais um troféu à galeria. Final de 2015, Barcelona 3-0 no River. Em 2015, o Barça voltou ao Japão e dominou o River Plate. Messi abriu o placar e Suárez marcou 2 vezes. E esse jogo foi marcado por aquela jogada lendária do Neymar, né, mano? Pegando a bola no meio campo, driblando ali lindamente, só
só parando dentro do gol, aí pede a falta, pede o pênalti, o juiz não dá. Mas aí foi o prime do Neymar Júnior, né, mano? O que o Neymar jogava nessa época aí era brincadeira, palhaçada, meu amigo. O trio MSN foi imparável e o Barça voltou a ser campeão do mundo. Já no ano seguinte, o Real Madrid sofreu contra o Kashima. Benzema abriu o placar, mas Shibazaki virou para os japoneses. Cristiano Ronaldo empatou de pênalti, levando a prorrogação, onde marcou mais 2 gols e garantiu o título pro clube merengue. Mas o Real sofreu aí no tempo normal, né, rapaziada? Quem diria que o Kashima levaria uma partida pra prorrogação contra o Real Madrid, mano. Final de 2017, Real Madrid 1-0 Grêmio. Na edição seguinte, novamente no Emirados Árabes, o Real Madrid enfrentou o Grêmio. O Grêmio volta a colocar um time brasileiro na final do Mundial depois de alguns anos, né, rapaziada? Essa dominação que a gente vê dos clubes brasileiros na Libertadores agora não eram tão comuns, né? Antigamente era bem equilibrado, então você tinha muito time argentino chegando, River Plate, Boca Juniors. E o Real Madrid também sofreu pra ganhar do Grêmio, mano. E viralizou muito na época o Renato Gaúcho falando sobre o Zidane, que fez o Zidane coçar a cabeça. Aí eu olho pro lado, o Zidane tá assim, olhando pro campo, coçando a cabeça, olhava pro banco, coçava a cabeça. Mas Cristiano Ronaldo decidiu com um golaço de falta, garantindo mais um título para os espanhóis. Mas já imaginou se o Grêmio ganha do Real, mano? Imagina, 1-0 pro Grêmio ia ser coisa linda, né? Final de 2018, Real Madrid 4-1 no Al Ain. O Real enfrentou o Al Ain na final e venceu com gols de Modric, Llorente, Sérgio Ramos e um gol contra após jogada de Vinícius Júnior. Os merengues conquistavam o tricampeonato seguido e se tornavam o maior campeão do torneio, mano. Final de 2019, Liverpool 1-0 Flamengo. Em 2019, no Catar, Liverpool e Flamengo fizeram uma final sem gols no tempo normal. Mais uma vez, um clube brasileiro, Flamengo, né, que pra muitos é o melhor Flamengo de todos os tempos, deu um trabalho danado pro Liverpool. E o Mané deu até a declaração falando que, pô, em alguns momentos achei que a gente fosse perder. To be honest, I was even surprised the way we struggled. But against Flamengo, I think we've been lucky, because the game was really strong game and it was really good. Mas na prorrogação, Firmino marcou o gol e deu ao Liverpool seu primeiro título mundial na história. Foi a revanche, né? O primeiro mundial intercontinental do Flamengo lá foi 3-1 contra o Liverpool. Então já imaginou se o Flamengo vencesse o Liverpool ia ser freguês do Flamengo em mundiais, né? Mas Firmino fez o que metade do Brasil queria que o Flamengo perdesse, marcou o gol do Liverpool, e a outra metade do Brasil, que é a torcida do Flamengo, ficou pistola com o nosso querido dente de teclado de piano. Final de 2020, Bayern 1-0 no Tigres. Em 2020, o Tigres do México se tornou o primeiro clube da CONCACAF a chegar à final. Eles resistiram por 1 hora, mas o gol de Pavard, validado pelo VAR, deu o título ao Bayern, que completou o sextete. Final de 2021, Chelsea 2-1 no Palmeiras. Chelsea e Palmeiras decidiram o título em 2021. Lukaku abriu o placar, Veiga empatou de pênalti. A partida foi pra prorrogação mais uma vez, mano, é muito comum o Mundial de Clubes ir pra prorroga, né, mano? E na prorrogação, outro pênalti, após um toque de mão do Luan dentro da área. Havertz teve a chance de marcar o gol do título inédito pro Chelsea. E em 2021, mais uma vez, os brasileiros perdendo aí os sul-americanos também. Então, o placar de Europa versus América do Sul aí no Mundial tá desse jeito aqui por enquanto, meu parceiro. Final de 2022, Real Madrid 5-3 no Al Hilal. O torneio foi no Marrocos e o Al Hilal surpreendeu ao eliminar o Flamengo. Flamengo de 2023 que só trouxe desgosto pra sua torcida, né? Perdeu tudo que disputou, ainda perdeu a final da Copa do Brasil. Mano, foi triste, né? 2023 pro Flamengo, mano. E aí chegou a final agora que o Flamengo perdeu pro PSG, né, rapaziada? Por motivo de direitos autorais, a gente não vai poder colocar, né? Porque, pô, tá muito recente o jogo, então é bem criterioso quanto a isso. E vocês já sabem o resultado final, não se fala em mais nada. Eu nem abri as redes sociais ainda, porque com certeza só tá se falando disso, né? Esse foi o vídeo, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Se deu pra relembrar aí todas as finais de 2000 pra cá. Não coloquei antes, óbvio, por causa de qualidade da imagem. Muito obrigado por assistir. Até a próxima. Valeu, fui, tchau.